as cadeias deverão ser limpas, seguras e bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos réus, conforme as suas naturezas e as circunstâncias do seu crime. Agora, o que é interessante falar é que esse aqui é um artigo da Constituição de 1824, ou seja, século XIX. Lá atrás já se previa, e vamos usar uma expressão do Capitão Nascimento, vai dar merda. Vai dar merda. Então, lá atrás já se previa isso. Só que ninguém que... porque assim, a gente tem aí a crítica que eu faço, a direita e a esquerda. A esquerda trata o bandido como vítima da sociedade. As vítimas da sociedade. E a direita não. Para que você vai cuidar de bandido? Deixa eles lá para eles se matarem. Só que isso, de fato, aconteceu. Você teve uma massa carcerária desunida, vamos pegar aí o ponto 1824. Então, nós viramos o século XX, entramos em 1900, entrou a década de 10, a década de 20, a década de 30, até chegar à década de 70. Então, entre 60 e 70, entre 60 e 70 não, em 70, quando começou a chegar em Ilha Grande os primeiros assaltantes de banco comum, não os ligados aos grupos revolucionários de esquerda. Esses caras chegaram lá e eram os caras inteligentes. A atividade criminosa deles partia-se do princípio que você tinha que ser inteligente. Só que a nossa sociedade até hoje, de uma maneira geral, ela acredita que o preso é burro, né? Assim, o cara está dentro do presídio, ele aplica vários golpes através de celular e ele é o burro. O inteligente é quem cai no golpe, né? O burro é quem aplica o golpe. Então a gente tem essa lógica em relação aos bandidos, coisa que não é verdade. Eu trabalho lá dentro. Então, quando chegou essa geração de assaltantes de banco em Ilha Grande, o que eles perceberam? Gente, a gente está aqui se matando. Ou a gente se une para mudar a realidade, porque essa união não fosse uma coisa assim, porque nós somos bons, vamos dizer, não. Foi uma questão da necessidade. Vamos romper com esse paradigma. Ou a gente se une para acabar com a opressão do preso pelo preso e a opressão do guarda contra o preso, ou nós vamos continuar sendo massacrados aqui dentro. Então, assim, o meu livro começa no ano de 1958 e vai até 83 e 84. Por que é 1958? Em 1958 foi o ano que começou a ter no Rio de Janeiro, até então capital federal, os primeiros assaltos a banco. Aqui. E a esquerda, de uma maneira equivocada, ela vende a ideia de que o criminoso comum só passou a assaltar banco quando viu os grupos guerrilheiros a praticar assalto. Só que isso não é verdade. Os primeiros assaltos começaram em 1900. Quando os grupos guerrilheiros começaram a assaltar... Era um assalto mesmo. Os caras queriam dinheiro para eles. Lúcio Flávio, Liesse de Paula, Antônio Branco, esses caras já eram conhecidos no mundo do crime. Então, as pessoas vendem essa ideia. Tem um filme que ele é super premiado, chamado Quase Dois Irmãos, que é com a Lúcia Murat, que foi uma presa política, e o roteiro também é da Lúcia Murat, ela é diretora e ela é roteirista. Da Lúcia Murat com aquele que escreveu Cidade de Deus, o Paulo Lins, o autor de Cidade de Deus, e ele morou na Cidade de Deus. Então, eles fazem passam uma ideia do morro ali do Dona Marta, ali em Botafogo, você tem um racha na facção, né? Então ficam dois grupos, um grupo diz assim, não, nós não vamos mais acatar as ordens lá de dentro do presídio. Isso não acontece. Se o cara não acatar a ordem do presídio, quando ele chegar lá na cadeia, vão matar ele. Então, quando fala assim, como é que os traficantes mandam nos caras aqui fora? Porque esses caras aqui fora, eles sabem que a qualquer momento eles podem cair lá dentro.
E quando eles caírem lá dentro, se eles não cumpriram as ordens do chefe, eles vão ser cobrados. É um mecanismo. Então, assim, ele mostra um racha assim do nada, um grupo da quadrilha do cara, não vou mais seguir ordens, e o outro grupo defendeu. E aí esse grupo estupra uma menina dentro da cadeia, que isso não existe, o estupro não é aceito entre os traficantes. E para mim a parte mais grave do filme é quando rola a divisão da galeria dos presos políticos, aí depois eu vou explicar isso melhor, onde eles dizem que houve uma execução dentro da galeria porque eles não queriam, porque era um grupo que não queria mais repassar um dinheiro para a caixinha. Por isso que eles foram executados. Tá no livro. Isso está no filme. No filme. Está no filme. No Quase Dois Irmãos. Então vamos lá. Agora vamos pegar. Então eu disse que o meu livro eu começo em 1958. Você cita esse livro? 58. Esse filme... Não, eu não cito no livro, não. Estou citando aqui como exemplo. Pela pergunta que você fez para melhor elucidar. É porque é importante saber uma das questões aqui é a sua inspiração para fazer o livro, além do seu convívio, às vezes a leitura, filmes... Então, eu recebi informações pelo que eu lia e pelo que eu via. Esse livro foi uma das referências. Esse filme, o filme Quase Dois Irmãos, eu acho que eu vi em 2003 ou 2004. Ela é uma cineasta famosa. Só que eu ainda não trabalhava em presídio. E quando eu fui trabalhar em presídio, eu percebi que aquela leitura que ela dá das cadeias não era o que eu via. O livro do Amorim, quando eu li o livro do Amorim, eu falei assim, cara, isso aqui não bate. Não bate. Quer dizer, quando eu li o livro do Amorim, eu aceitei algumas coisas. Outras coisas, Carlos Amorim. Ele escreveu o livro Comando Vermelho. Que ele diz que o Comando Vermelho surgiu da mistura de presos políticos com presos comuns. Então, algumas coisas ali do livro eu até concordei, mas outras coisas eu falei, cara, não pode ser. E aí, quando eu comecei a dar aula em presídio, eu comecei a ver, cara, isso não está certo. Então, assim, a maioria das pessoas falam sobre o surgimento do Comando Vermelho baseado em quimeras, em fantasias. Porque, na prática, isso não aconteceu. Tem a capa do livro. Vai falando, tem a capa do livro aí? Então, isso não aconteceu. Então, voltando lá. Então, os primeiros assaltantes de banco que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, digamos, assaltante de banco comum, eles começaram a chegar em Ilha Grande em dezembro de 1971. E aí, o que acontecia? Nós vivíamos o regime militar, e o regime militar dizia que aqui não tinha preso político, era só preso comum. Então, todas as pessoas que assaltavam banco eram enquadrados na Lei de Segurança Nacional e iam para a segunda galeria de Ilha Grande. Então, assim, você tinha guerrilheiros e assaltantes de banco comum dividindo a mesma galeria.